E se eu te disser que o segredo para você começar a ter bons resultados no seu tratamento para celulite ou fibroedema geloide pode estar nos parâmetros das eletroterapias que você está usando? A forma como você ajusta os equipamentos faz toda a diferença entre um tratamento eficiente e aquele que só dá trabalho e nenhum resultado visível. E hoje eu vou te mostrar os parâmetros ideais para tratar a celulite de forma mais eficiente. Então se organiza por aí, se puder coloque na televisão para você assistir com mais calma, com mais tranquilidade e vem comigo. O fibroedema geloide é uma disfunção que envolve uma alteração no tecido adiposo e na microcirculação. Isso significa que nós vamos ter um comprometimento linfático, sanguíneo, aumento do tecido adiposo e polimerização da substância fundamental amorfa. A eletroterapia é uma das ferramentas mais poderosas para poder melhorar o aspecto da pele, tanto em graus mais leves quanto em mais avançados, principalmente graus mais avançados. Tem situações que somente um aparelho para nos ajudar. Quando falamos em eletroterapia, nós estamos nos referindo a várias tecnologias de equipamentos como ultrassom, carboxiterapia, radiofrequência, ondas de choque e vacoterapia. Mas não adianta só ter o equipamento certo, é fundamental usar os parâmetros adequados para poder potencializar os resultados e não gerar os efeitos contrários. Eu até falei, sobre esses efeitos contrários em um vídeo aqui, eu vou deixar o card para você dar uma olhadinha depois. Bom, aqui nós iremos focar nos parâmetros do ultrassom, carboxiterapia, radiofrequência, ondas de choque e vacoterapia, que atualmente são os melhores recursos para poder tratar essa disfunção, tratar o fibroedema geloide. O ultrassom terapêutico de 3 MHz, ele vai promover uma micromassagem, aumentar o metabolismo celular, melhorar a reabsorção de líquidos e tem também o efeito tixotrópico. Isso significa que ele vai ajudar a amolecer a substância fundamental amorfa, evitando fibrose ou então atuando também em fibroses já existentes. Ele vai ajudar também no edema e vai favorecer a permeação de ativos. Para o fibroedema geloide grau 1 e 2, o parâmetro sugerido é o modo contínuo, intensidade de 0,8 watts por centímetros quadrados. Para o fibroedema geloide grau 3, a gente vai utilizar modo contínuo, intensidade de 1,2 a 1,5 watts por centímetros quadrados e um tempo de 5 minutos mais ou menos. Só que vale lembrar que o tempo de aplicação ele deve seguir o cálculo da área, que deve ser de 2 minutos para cada 10 centímetros quadrados. Então não esqueça de fazer esse cálculo para poder determinar com exatidão qual vai ser o tempo de aplicação. A radiofrequência é uma das técnicas mais poderosas para poder estimular a produção de colágeno, de elastina, ajudar na remodelação tecidual e combater também os efeitos do fibroedema geloide, principalmente se for uma celulite flácida. Nesse caso, através do aquecimento profundo da pele, irá ocorrer uma contração imediata das fibras de colágeno e estimulação da neocolagênese. Além disso, a radiofrequência ela pode atuar na gordura, promovendo a lipólise ou até a morte dos adipócitos, a depender do seu uso, melhorando assim também a celulite gordurosa. Em caso de celulite fibrótica, a radiofrequência ela vai favorecer no amolecimento das traves fibróticas, o efeito muito similar ao do ultrassom. Então a gente vai ver agora os parâmetros sugeridos. Primeiro, para fibroedema geloide flácido e gorduroso. Temperatura 40 a 42 graus. Tempo de aplicação de 3 a 5 minutos por área, mantendo ali a temperatura estável. Se for para gordura localizada, o tempo de aplicação é de 10 minutos. E no caso do fibroedema geloide compacto ou fibrótico, a temperatura ela precisa ser de 37 a 38 graus e o tempo de aplicação de 2 a 5 minutos por área. Até aqui você está gostando do conteúdo? Se tiver, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita para você não perder nada. Todo dia praticamente tem conteúdo novo aqui. Compartilha também esse conteúdo com mais pessoas e se após o like aparecer o botão de hypar o vídeo, clica nele. Assim você me ajuda a impulsionar esse meu vídeo para mais pessoas e fortalece também meu trabalho aqui no YouTube. A carboxiterapia ela utiliza a injeção de gás carbônico medicinal sob a pele, o que melhora a oxigenação tecidual, aumenta a circulação sanguínea e promove também a quebra da gordura. A técnica também ajuda na reorganização das fibras de colágeno e de elastina, o que vai ser excelente para o tratamento da celulite e da flacidez que pode estar associada. Agora a gente vai ver os parâmetros sugeridos da carboxiterapia. Fluxo 80 a 180 ml por minuto.
o plano de aplicação hipodérmico superficial, o volume até a gente ver o abaulamento da pele ou então a depender da tolerância da paciente. As ondas de choque ou terapia por ondas acústicas são um dos tratamentos mais modernos e eficazes para a celulite, especialmente nos graus mais avançados. Ela vai promover a quebra da fibrose, vai melhorar a circulação sanguínea local, estimular também a produção de colágeno, remodelamento do tecido e vai deixar essa pele mais lisa. Vamos para os parâmetros sugeridos por fibroedema geloide grau 1 e grau 2. A frequência de 2 a 3 Hz, pressão de 1,5 a 2 bar e o número de pulsos 1.500 a 2.000 por área. Se for fibroedema geloide grau 3, a gente vai utilizar a frequência de 3 a 4 Hz, pressão de 2 a 4 bar e o número de pulso de 2.000 a 3.000 por área. Eu ainda vou falar sobre a vacoterapia, mas antes, se meu conteúdo está te ajudando, ele já te ajudou de alguma forma e você puder, apoie o nosso canal. Dessa forma eu consigo seguir dedicada a esse trabalho, trazendo mais conteúdo com muito mais qualidade para você. Você pode me apoiar se tornando membro do canal aqui no YouTube ou então através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Das duas formas você vai me ajudar muito, muito mesmo. E para facilitar todo esse processo, eu deixei os links na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha por lá. Para quem já é membro e apoiadora do canal, o meu muito obrigada. Vamos para a vacoterapia. A vacoterapia ela vai ajudar na redução de líquidos e melhorar a circulação. A sucção ela também estimula a produção de colágeno, sendo útil também para combater a celulite flácida. Com relação aos parâmetros sugeridos para o fibroedema geloide grau 1 e grau 2, nós temos pressão negativa de 200 a 300 milímetros de mercúrio, modo contínuo, tempo de aplicação de 5 a 10 minutos. Para o fibroedema geloide grau 3, a pressão negativa é de 150 a 200 milímetros de mercúrio, o modo contínuo e o tempo de aplicação de 5 a 10 minutos. Uma observação super importante: em graus mais avançados, a cliente ela pode sentir muita dor, então a gente vai diminuindo a intensidade do vácuo. Por isso a gente precisa ajustar essa pressão negativa de acordo com o sensorial de cada cliente. Presta atenção com relação a isso também. E a gente pode utilizar a vacoterapia para poder promover uma drenagem mecânica também. Nesse caso, a aplicação ela vai ser bem diferente. Para a drenagem mecânica, a gente vai começar pela desobstrução dos linfonodos. Para isso, a gente vai utilizar a pressão negativa máxima, então coloca lá 600 milímetros de mercúrio, modo pulsado, 30 pulsos por minuto, e o objetivo aqui é promover uma desobstrução dos linfonodos. Agora, quando a gente for fazer a drenagem mesmo, a gente vai utilizar uma pressão negativa de 30 a 60 milímetros de mercúrio no modo contínuo. Então, presta atenção com relação a esse aspecto aqui, porque eu fiz um vídeo falando sobre isso e surgiram muitas dúvidas com relação à pressão, quando eu falo lá, para fazer a desobstrução dos linfonodos. Nath, mas a gente vai colocar uma pressão máxima? Nesse caso sim, porque a gente vai fazer aquele bombeamento. Então lembra que a gente vai fazendo o bombeamento na hora que a gente faz a desobstrução dos linfonodos? Então aqui a gente vai fazer isso. Então para fazer esse bombeamento a gente vai colocar no modo pulsado, então não é no modo contínuo, é no modo pulsado. A gente vai colocar uma intensidade máxima, mas essa intensidade ela vai amenizando por causa dos pulsos que o equipamento vai dando. Então ele faz a pressão e ele mesmo para. Então ele suga e para, suga e para, suga e para. Então a gente pode colocar nessa pressão mais intensa para a gente poder fazer esse bombeamento, essa desobstrução dos linfonodos. Agora, quando a gente for fazer a parte ali da drenagem, aí a gente vai diminuir a pressão, porque a gente sabe, que a gente não pode emitir uma pressão muito intensa na hora da realização da drenagem linfática, já que os vasos linfáticos, eles são mais superficiais. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar modo contínuo e a pressão ela vai ser menor, de 30 a 60 milímetros de mercúrio, certo? Viu só como a eletroterapia ela pode ser uma aliada super poderosa no tratamento do fibroedema geloide? Ao entender os parâmetros de cada equipamento, você garante resultados mais rápidos e eficazes para a sua cliente. E o melhor de tudo, sabendo os detalhes, você vai evitar os erros mais comuns e conseguir fidelizar quem confiou no seu trabalho. Agora me conte, você usa algum desses equipamentos no tratamento da celulite? Qual é o seu favorito? Como é que você utiliza? Eu quero saber sua experiência e continuar conversando com você. Se você tiver dúvidas, coloca aí nos comentários também que eu estou por aqui de olho em tudo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!